Boa noite a todos. Bom, dando continuidade aos estudos do livro Nosso Lar, na semana passada o Edson nos trouxe o encontro singular. Só um resumo. Andrés Luiz se reencontra com Silveiro, um homem prejudicado no passado pelo seu pai. Pai de André Luiz, um comerciante inflexível que se apropria dos bens de Silveira. André Luiz, tomado por profundo constrangimento e culpa, busca orientação com Narcisa, que o encoraja a se desculpar. Queria reparar os erros e vai ao encontro de Silveira e pede desculpas, não só por si, mas pelo pai também. O gesto é importante, por quê? No reconhecimento das falhas, na reconciliação e no crescimento espiritual. E agora a gente vai ver o capítulo 36, nominado O Sonho. André Luiz, ele estava no trabalho há 24 horas, muito incessante e muito empenho. Ele entrou de alma no trabalho. E ao cair da noite já estava integrado no mecanismo dos passes, então ele já estava dando os passes, aplicando e aos necessitados de toda a sorte. Pela manhã regressou às câmaras e Tobias o estimulava com palavras animadoras. Dona Laura e Lísias chegaram e o abraçaram. Dona Laura diz: sentimos-nos profundamente satisfeitos, acompanhei em espírito durante toda a noite, e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. André Luiz não cabia de si de tão contente. Pois bem, aqui dá para a gente refletir que quantidade não é qualidade. Tanto que ele ficou 24 horas trabalhando incessantemente, mas entregou de alma ao trabalho do bem. Então, acho que equivale a 24 dias, 24 meses, 24 anos, por aí. Pois bem, e aí ele se recolhe para repousar e se vê arrebatado, essa palavra forte, durante o sono para a esfera superior, onde se encontra com a sua mãe. É um encontro maravilhoso que a gente alcança até um certo ponto, mas é muito mais do que isso. Ele diz o seguinte: fui conduzido, então, por ela, a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade e de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sobre as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. Essa propriedade está errada. O sonho não era propriamente o qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Pois bem, agora vamos tentar entender como que isso aconteceu. Na narrativa de André, ele vivenciou um desdobramento, enquanto ele estava dormindo. Pois bem, antes de a gente refletir o que aconteceu com André Luiz, é preciso primeiro entender o desdobramento de seres encarnados. Nós somos formados por pelo menos 5 camadas, alguns estudiosos colocam mais. Espírito é a nossa essência, é o que somos. Corpo mental é a divisória entre o espírito e a matéria, é indestrutível. Corpo espiritual é a vestimenta do espírito no plano espiritual. Também é material. Embora seja mais sutil que o corpo físico, sua formação depende do nível evolutivo do espírito e o mundo que ele habita. Duplo etérico é o campo energético do corpo físico, ele se dissolve com a morte,
diria assim que é mais um envoltório no corpo físico, que ele vai se transformando com a morte. Corpo físico, vestimenta grosseira e temporária, que nos permite viver na terra. Pois bem, quando há um desdobramento durante o sono físico, há um distanciamento entre o espírito, corpo mental, corpo espiritual e duplo etérico e corpo físico. Naturalmente, não há o desligamento, porque senão representaria a morte. Todas as conexões são mantidas. Enquanto o espírito, corpo mental, ele se desloca, o duplo etérico e o físico, corpo físico, fica dormindo. E aqui tem as ligações. Lógico, todos esses esquemas são simbólicos, tá? Então, as ligações são permanecidas. Então, esses dois corpos ficam quando a gente se desdobra, que a gente dorme, e esses vão, que podem ser ou não elevados ao lugar, os seus objetivos. E o duplo etérico, o corpo fica em repouso. No capítulo 11 do Domínios da Mediunidade, André Luiz observa uma situação onde o desdobramento de um encarnado não foi perfeita. E parte do duplo etérico, ou seja, isso aqui, uma parte dele, vai com o corpo espiritual. Isso tornou o corpo espiritual mais pesado e com dificuldade de locomoção. Olha que interessante. O mentor que comandava o desdobramento fez o espírito retornar ao corpo físico e através de passes, corrigiu a situação. Então, olha como os passes são importantes. Sabemos que um desencarnado não possui nenhum desses dois corpos. Então, André Luiz não tinha nenhum desses dois corpos. Ele só tinha esses aqui. Ok? Como que aconteceu isso para ele? Não possui. Então, como André Luiz se desdobrou durante o sono? Para responder isso, é preciso lembrar o que Kardec falou sobre densidade do perispírito, dos livros do médium, nessa referência. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestres. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos, experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Isso é muito evidenciado nos diálogos na mesa mediúnica, né? Como eles vêm para a gente. Bom, pois bem, esse esquema, não se assustem com o esquema, é uma explicação sobre o que seria esse descenso de energético, porque aqui ele fala que vai precisar falar sobre densidade do espírito. E para isso a gente precisa entender um pouquinho desse descenso da densidade energética. O que é isso? Vamos começar por esse lado aqui. Imagine uma ideia, aquilo que é mais próximo da gente conseguir visualizar. Imagine uma hidrelétrica, 800 mil quilowatts. Ela vai o quê? Vai para a subestação, mais ou menos, valor simbólico, tá? 380 mil quilowatts, vai para o transformador até chegar na luz das nossas casas. Por que ocorre isso? Porque se vier direto da hidrelétrica para a luz, vai explodir. Da mesma forma que a potência de energia que sai de uma hidrelétrica sofre um descenso energético, essas diminuições, denomina-se descenso energético, para acender uma lâmpada sem explodi-la. A energia vinda do espírito também sofre uma adaptação energética para poder agir nas diversas dimensões, sem danificar os corpos que irá utilizar. Pois bem, para Kardec, ele considera todos esses corpos como perispírito. Então, para Kardec, é espírito, perispírito e corpo físico, ok? E aí, a gente começa a pensar o seguinte, por que precisa de corpos? Por que o espírito precisa de corpo?
E aí a gente começou a entender que por causa desse... E por que existe o descenso de energia? Para que a energia vai se adaptando até chegar no nosso corpo físico. Senão, o que aconteceria com nós? Nós nos desintegraríamos. Agora a gente vai para cá, que é o que realmente mais nos interessa. Então tem o espírito. Do espírito nós temos o inconsciente, passado, nosso banco de dados. Aí tem nossos corpos de desejo, a energia do desejo, vai para o campo mental, corpo perispírito, etérico e físico. Pois bem, independente de serem positivas ou negativas, energias criadas na memória espiritual, ou seja, a energia criada no espírito, na memória espiritual, é menos densa que a energia criada pelos desejos. Certo? Ou seja, estão em dimensões diferentes. É menos densa também pelo pensamento. Então, os desejos, eles antecedem o pensamento. Ontem, quem esteve aqui, ouviu o Sr. Nori falar sobre pensamento. E ele enfatizou bastante uma citação que ele fez sobre o pensamento, e ele normalmente fala isso para a gente. Cuidado com o pensamento, direto ou indiretamente, ele sempre está falando para a gente observar os nossos pensamentos. Pois bem, mais importante, o que tem no corpo, no corpo do desejo, a energia do desejo? O que engloba? Engloba o quê? A nossa vontade, os nossos desejos, a nossa fé, a nossa determinação e a nossa força. Muitas vezes quando a gente ouve falar em desejo, energia do desejo, vem muito próximo do que é instintivo, mas é muito mais profundo que isso. O quanto de energia é muito mais profundo, porque vem vontade. E vontade é uma citação que muito tem no Espiritismo. Eu preciso ter a vontade de fazer, eu preciso ter a vontade de querer mudar, eu preciso querer me melhorar, eu preciso ter essa vontade muito forte. A fé, ela não está no nosso mental, ela está na nossa energia dos desejos, pela força que eu tenho, a determinação e a força. Então, ele diz que a energia do desejo é menos densa que a do pensamento. Por vezes, no corpo mental, a energia do pensamento vai ser menos densa que a do sentimento. E o que está no corpo mental? Inteligência, raciocínio, reflexão, percepção e intuição. A isso daí a gente está mais habituado, né? E agora vem uns desenhinhos para a gente gravar. No perispírito ou corpo espiritual, essa parte é tudo Joana de Ângeles, tá? E tem a energia das emoções e sentimentos. E o que está na energia de emoções e sentimentos? O que engloba? Nessa parte, tristeza, depressões, angústia, apegos, vícios, ódio, rancor, revolta. Mas tem a parte da afetividade, satisfação dos prazeres e amor. Tudo isso está no perispírito. Energia das emoções e sentimentos. Aí chega no duplo etérico, uma usina de energia. Por isso, é muito mais um envoltório, sabe, uma potência de energia mesmo. E chega no corpo físico. E o que é o corpo físico? Suporte material do espírito encarnado. Vocês já pararam para pensar que no nosso corpo físico, que está aqui, nós temos tudo isso aqui. Imaginem um equívoco em alguma dessas níveis de vibração. Nós vamos acarretar no corpo físico. A importância de nós cuidarmos do nosso corpo físico, de nós respeitarmos o nosso corpo físico. Por quê? Porque é ele que está sustentando, nós estamos encarnados, ele que está sustentando tudo isso, porque tudo isso aqui somos nós. Nós temos tudo exatamente aqui. Tudo.
Nós temos tudo isso. Então, esse desenho, esse esquema foi mais nesse sentido da gente entender por quê. André Luiz estava num nível de frequência vibratória. Ele desdobra, a mãe dele já estava num nível bem mais elevado. Como é que ele consegue sair daqui e vir para cá? Tá? Bom, levando em consideração o que André nos narra da sua história, podemos imaginar que ele ainda tinha um corpo bastante materializado, na época que ele narrou o acontecimento. Para ascender à esfera onde sua mãe estava, ele precisou de ajuda dos mentores espirituais, que devem ter tomado duas providências: a separação das camadas mais grosseiras do perispírito. A separação é feita de forma natural e definitiva à medida que o espírito vai se elevando. E o transporte precisa, porque se ele está aqui, vai chegar aqui, precisa de um mecanismo de transporte. Como é que isso acontece? André visualizou um homem e o barco, com uma pessoa no leme. Também é possível imaginar que o nosso corpo espiritual tem várias camadas e que as camadas vão sendo abandonadas, entre aspas, como o corpo físico é na morte. À medida que o nosso corpo vai ficando mais evoluído, nosso corpo não, nosso espírito vai ficando mais evoluído, a gente vai ficando tudo mal, todos os nossos corpos vão ficando mais sutis. E ele, como o perispírito também vai se transformando, a gente vai deixando. E agora é importante citar o desdobramento de André Luiz deve ser entendido como merecimento da mãe. Ela o solicitou em oração. E como incentivo ao trabalho que André iniciara de boa vontade. Então teve os dois fatores aí. E aí ela diz para ele: o Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente. Lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhantes princípios no esforço diário a que formos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá-se, meu filho. Sobretudo, jamais esqueça dar de ti mesmo, dar de mim, não aquilo que eu tenho, mas o que eu posso dar de mim. Em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior, que realmente nos interessa, mas a gente tem que começar fora, porque é onde nós conseguimos alcançar. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens, que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime, embora da caridade material. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente, qual o menino que adormece após a lição. Perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde na câmara de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Com toda certeza, ele viveu algo assim inexcedível mesmo, como ele disse. Algo grandioso demais, maravilhoso demais, tudo demais, aonde a gente consegue alcançar. Só que vamos pensar um pouquinho aqui, quando ele fala em dar de ti. Normalmente, quando a gente fala em caridade, a gente pensa a gente fazendo a caridade, né? Fala em caridade, eu fazendo a caridade. Será que eu estou fazendo caridade? Será que eu não estou? Material ou de mim mesma? Mas é sempre a gente fazendo. Já pararam para pensar como que é eu receber caridade? O prato de comida que eu dou, e se sou eu recebendo? O cobertor que eu oferto, como é isso se fosse eu recebendo?
E aí vale a gente pensar que quando eu faço uma caridade, ainda que ela seja material, eu posso, nesse ato de fazer, imaginar eu recebendo essa caridade. Como seria a minha forma de doar isso, alguma coisa? Me colocando no lugar de quem está recebendo. Será que mudaria alguma coisa a maneira como eu faço isso? E aí, o Chico, na agenda cristã, ele nos traz, para a gente encerrar, aprendemos que o milagre da perfeição é obra do esforço, conhecimento, disciplina, elevação, serviço e aprimoramento no templo do próprio eu. E essas são as referências bibliográficas. Na semana que vem, nós vamos ter o estudo do capítulo 37, a preleção da ministra, e o Roberto vai trazer para a gente. Com certeza vai ser uma noite muito boa também. Agradeço a todos, que Jesus continue conosco. Boa noite a todos. Bom, vamos falar um pouquinho o que a Lilian trouxe para nós. Ela falou muito de energias, né? E tem um exemplo muito bom que é de Jesus. Então imagine a energia que Jesus tinha. Ele teve que ficar 1000 anos preparando para poder encarnar aqui na Terra. Então a energia dele foi sendo rebaixada. Tanto é que aconteceu o que com o Paulo, né? Quando ele viu Jesus, ficou cego, né? A energia era muito grande. Então ele teve que se preparar 1000 anos para poder encarnar. E também ele não conseguiria viver mais que o tempo que ele viveu, 33 anos aproximadamente. O corpo dele já não ia aguentar mais do que isso, né? Porque a energia dele era muito grande. Tanto é que quando ele ressuscitou, o que aconteceu lá no túmulo dele, né? Aquela luz que os soldados viram, muito grande. Quer dizer assim, era uma energia muito represada e o corpo não aguentava, né? Então assim, a energia é um negócio muito interessante no nosso corpo. E tem uma outra coisa no nosso corpo, no corpo espiritual, corpo físico, que são os chakras, ou os centros de força que André Luiz fala. Isso aí é o que distribui a energia no corpo. Então nós temos alguns, que eu vou conseguir lembrar, outros não, mas tem aqui o coronário, que é bem aqui em cima, esse tem ligação com todos os outros, chakra frontal, chakra cardíaco, chakra esplênico. Então assim, cada um deles é responsável por uma parte do corpo, né? Tem coisas aí no livro do André Luiz, que é a Evolução em Dois Mundos, ele fala muito sobre esses chakras, né? Sobre esses centros de força, ele chama como centro de força. E esse centro de força é o responsável para distribuir toda a nossa energia. Então, às vezes, a gente está um pouco desequilibrado e esses chakras também ficam desalinhados, então interfere muito no nosso corpo. E quanto ao desdobramento do André Luiz, pode ter sido essa questão energética, né? Que a mãe dele, pelo mérito que tinha, providenciou tudo para que ele pudesse subir a planos superiores. E tem também assim, quando a gente desdobra no sonho, ou no sono, o nosso corpo físico, como ela falou, fica junto com o duplo etérico. O duplo etérico é o responsável pela manutenção da energia do corpo, né? Então o duplo etérico fica. Então vai o quê? O espírito, o corpo mental e o perispírito. E fica unido no nosso corpo pelo cordão de prata, né? Então qualquer coisa que acontece com o corpo, o espírito tá sentindo lá, tá sabendo o que está acontecendo. Isso quando a gente está encarnado. Quando a gente não está encarnado, não tem mais o corpo físico, nem o duplo etérico. Então o que acontece? Aliás, quando a gente está encarnado, vamos voltar um pouquinho. A gente está encarnado, sai isso que eu falei, o perispírito, o espírito, o corpo mental. Só que assim, o perispírito, Kardec nos fala, André Luiz também nas obras dele, que o perispírito ele é feito do quê? Do material do planeta em que o espírito vai viver, né? Então ela é feito do material da Terra. Por exemplo, se o espírito for para Marte, ele não pode ir com o corpo perispiritual dele. O corpo espiritual dele fica aqui. Não tem como ele ir lá em Marte.
Mas como que alguns espíritos vão lá? Porque tem o desdobramento, como a Lina estava contando, o desdobramento do corpo físico, aí depois ele teve que voltar porque o duplo etérico não ficou direito. Aí o corpo voltou de novo, o espírito voltou de novo e aí saiu de novo, aí saiu direitinho, o perispírito, o espírito, o corpo mental. Só que além disso, o espírito pode desdobrar o quê? O corpo mental também. Então se ele for para Marte, para Vênus, para Júpiter, algum outro lugar, ele pode ir com o corpo mental dele. O perispírito tá aqui na Terra, porque ele não pode ir, mas ele também é uma outra forma dele desdobrar também. Que pode ter acontecido assim também com o André Luiz. Ele pode ter desdobrado o corpo mental dele, né? Para poder ver o que ele acabou vendo e no plano que ele acabou indo. Só que para ele ir onde ele foi, ele realmente precisou mudar a energia dele. A energia dele teve que ser mais sutil, senão não conseguia chegar naqueles lugares lá. Enfim, é um assunto muito complexo, muito interessante para quem se interessar. O livro Domínios da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, comenta muito sobre isso. Sobre os centros de força, né, que são os chakras, comumente que a gente conhece. Então, quem quiser se aprofundar no assunto, é um assunto muito interessante, muito legal. Então, está aí o convite para que vocês possam se aprofundar. E demais, gente, a gente agradece demais a presença de vocês e vamos para casa, né, com Jesus no coração e que Jesus nos acompanhe. Obrigado.